Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá, Bertioga, Cubatão. Conexão Metropolitana. No ar, mais uma edição do programa Conexão Metropolitana. Hoje estamos no município de Guarujá e vamos conversar muito, mas muito mesmo, e dar uma dica a você, consumidor da nossa região metropolitana da Baixada Santista, os nossos amigos do Litoral Sul, Litoral Norte e também aos nossos amigos internautas que vão assistir esse programa através do nosso site conexãometropolitana.com.br, que está passando aí no seu vídeo, né? E você pode acessar o nosso site e assistir todos os programas exibidos aqui na TV Unisantos, TV Cultura. E nada melhor do que a gente conversar com alguém que conhece um pouco aí do Código de Defesa do Consumidor, o diretor do PROCON do município de Guarujá, o Luciano Lopes, mais conhecido como China, né? E gentilmente recebeu a gente aqui no PROCON de Guarujá e a gente vai tirar algumas dúvidas aí. China, muito obrigado por receber a equipe do programa Conexão Metropolitana e poder esclarecer aí algumas dúvidas do direito do consumidor aos nossos telespectadores da TV Unisantos. Eu queria te agradecer mais uma vez pela oportunidade. Eu sempre comentar que vamos estar sempre de portas abertas para a imprensa. Muito bem. Bom, começar, chamaria de China, né, que mais conhecido como China aqui no município de Guarujá. China, começar o nosso bate-papo e tirar algumas dúvidas. A primeira dúvida que eu quero te fazer essa pergunta, e até os nossos telespectadores pode estar com este ponto de interrogação, é com relação à compra do automóvel, né? Recentemente nós passamos aí a virada do ano, 2011 para 2012, muita gente indo às lojas, comprando seus veículos novos e a compra continua, né, em 2012. O TAC, é legal o banco cobrar, a loja cobrar o TAC do cliente para adquirir o seu veículo? Milton, é importante o consumidor realmente ter todos os seus direitos respeitados. A lei proíbe o TAC desde 2008, que está proibido os bancos cobrar essa taxa de abertura de crédito. Alguns bancos mudaram o nome, tiraram de TAC, colocaram outros nomes de uma forma. E hoje é importante o consumidor, na hora de comprar um veículo usado, prestar atenção não só no TAC, como eles cobram também a taxa de avaliação. Então o consumidor comprou o veículo, pede o contrato, eles têm por obrigação de ter no prazo no máximo de 5 dias o consumidor ter esse contrato na sua casa. O consumidor chegou o contrato na sua casa, ele dá uma analisada. Geralmente vai estar ali na primeira ou no segundo item já a cobrança do TAC. Então é muito importante. O consumidor sentiu lesado a cobrança do TAC, procura o PROCON da sua região ou procura o PROCON aqui do Guarujá. Nós estamos multando os bancos realmente que estão cobrando essa taxa de abertura de crédito. E as multas, realmente eles têm o conhecimento que as multas são muito altas. Então, alguns bancos continuam cobrando, hoje 90% não continua cobrando, porque hoje de 100 consumidores que vai até a loja que compra o veículo, 99 não reclamam. Agora, China, o telespectador que está em casa agora nos assistindo deve estar se perguntando: como é que eu sei que foi cobrado o TAC na compra do meu veículo? Importante. O consumidor, quando ele se dirige até uma loja, uma concessionária, uma revenda, tem aquela abertura, quando você chega lá para fazer a abertura, que é para você fazer o financiamento. Alguns lojistas, ele não usa naquela taxa de financiamento, eles não colocam nem o nome da loja para que esteja vendendo. Então é importante, o consumidor ele preenche aquela fichinha, coloca o seu nome, RG, CPF, ele está deixando todos os seus dados para ali. Então ele fala assim, nós vamos fazer o cadastro para ver realmente se a ficha vai ser aprovada ou não. Só que aquela primeira parte que o consumidor fez, ele nunca consegue levar para sua casa. Então é importante, a primeira ficha que o consumidor preencheu, não, por gentileza, eu gostaria dessa cópia. A segunda é onde está todos os dados da loja, o nome da loja, onde você está comprando, de quem você está comprando para fazer o financiamento. Acontece, e alguns consumidores, é importante o consumidor estar atento, estar nos assistindo, na hora de comprar um veículo, ele pedir a segunda via daquela nota que ele está comprando, da abertura de crédito. Porque alguns lojistas, eles conseguem fazer financiamento no nome do consumidor em 2, 3 financeiras e muitas vezes o veículo, tem consumidores aí com veículo, que chama aquela RN, andando em outros estados, com o veículo comprado no seu nome e você não sabe realmente que está o seu nome, que está sendo realmente lesado com a compra de um veículo. Então é muito importante. O consumidor comprou o veículo, pega a primeira abertura, que é aquela que você preenche, a primeira folha,
Na segunda no prazo máximo de 5 dias, o banco ele é obrigado a você ter esse contrato na sua casa. Chegando esse contrato na sua casa, dá uma lida no contrato ou antes de assinar, para ver se tudo aquilo que você está assinando. 99% os lojistas, eles nem falam para o consumidor que ele está pagando esse TAC. Não, isso aqui é uma taxa. Então é importante. Como que você vai descobrir, Milton, que você pagou a taxa de abertura de crédito? Quando você vai na primeira, você faz o financiamento. Vamos supor, hoje você pega um veículo R$ 497. Eu paguei R$ 497 pela primeira financiamento. Quando o boleto chega na sua casa, que chega aquele carnezinho, você não vai pagar mais 497, você vai pagar 510, 515. O TAC já está incluído ali naquela prestação e o consumidor não percebeu. Então o TAC ele é diluído nas prestações. Nas prestações. Então é importante o consumidor, quando ele comprar o veículo, ele já dá uma lida primeiro no contrato, ou quando aquele contrato chegou na sua casa, ele corra até o PROCON, procura o PROCON da sua cidade, com certeza, claro, que procure o PROCON do Guarujá para que a gente realmente possa entrar com o processo. A gente vai abrir um ACIP e o banco tem um prazo de 30 dias para que ele possa devolver o dinheiro. Não devolver no prazo de 30 dias, nós vamos agendar um retorno e logo em seguida marcar uma audiência para que em audiência o banco venha devolver. Geralmente ele pede a cobrança em quê? A devolução em dobro. Agora, China, claro que muitas das vezes acontece do telespectador, do consumidor que está nos assistindo agora, alguns deles falam assim, eu não vou lá, isso demora, isso dá uma dor de cabeça. R$80, R$200, não vai fazer diferença. O consumidor ainda tem esse pensamento, China? Mudou bastante, viu, Milton? Mudou. O consumidor, acho que quando existiu o Código de Defesa do Consumidor, que ele foi criado em 1990, até na década de 2000, a gente sabia que realmente que a coisa era bem complicada, que o consumidor realmente não tinha esse conhecimento. De alguns anos para cá, principalmente de 2009, de 2010 para cá, com essa divulgação dos PROCONs, tal, na mídia, é muito importante. Eu acho que a cada prefeito, a cada político da sua cidade, é importante saber realmente o potencial que tem um PROCON. Hoje o PROCON ele faz o trabalho na cidade como se fosse um juizado de pequenas causas. Então tudo aquilo que você levava, quando o juizado de pequenas causas ele foi criado, na época, era criado para você pudesse resolver seu processo no prazo máximo de 180 dias. Hoje a gente sabemos a demanda que tem no juizado. Quando nós assumimos o PROCON em 2009, a prefeita nos deu toda a estrutura. O nosso PROCON do nosso município era um dos piores PROCON do estado de São Paulo. Então a prefeita ela investiu pesado no nosso PROCON da nossa região, capacitou os nossos estagiários, os nossos funcionários. Nós tínhamos três funcionários, hoje nós temos um total de 32. Então realmente ela teve um olhar diferente com o PROCON do Guarujá. Então eu acho assim, que todos os municípios tivessem um olhar com os PROCONs, visse o potencial que tem os PROCONs e o potencial que tem o consumidor, porque você vai lá fora, na Europa, é totalmente diferente. O Código de Defesa do Consumidor é respeitado. O consumidor, o fornecedor, como o consumidor, o fabricante, ele sabe o valor que tem o consumidor. E quando você fala, China, do prefeito ou da prefeita ter o compromisso de equipar melhor e ter um olhar melhor com o PROCON da sua cidade, acaba indo ao encontro de quê? De ajudar a sociedade como um todo, né? De alguma forma está olhando pelo munícipe e ajudando o munícipe. Isso é importante o seu registro. Agora, China, antes de terminar esse primeiro bloco do programa Conexão Metropolitana, com relação à fila de banco, houve-se aí uma grande discussão, que não tinha que chegar no banco, retirar uma senha, esperar no mínimo aí 30 minutos para ser atendido. Esta lei, ela está em vigor e se ultrapassar o prazo limite, o consumidor tem a obrigação, ele tem o dever, ele tem a importância de ir ao PROCON e poder brigar pelo seu direito também? Legal, é uma colocação, Milton, muito bem colocada. O consumidor, hoje, é uma lei federal, cada município tem que se adequar, tem que passar pela Câmara para que ele possa regulamentar a lei municipal, mas a lei ela é federal. A lei federal ela fala que nos dias normais os bancos, você tem que ficar no máximo 15 minutos numa fila. Nos dias de pagamento ou véspera de feriado, 25 minutos. Mas com a lei, alguns municípios eles mudaram, eles conseguiram, principalmente aqui no Guarujá, quando nós não temos uma lei municipal, prevalece a lei federal, que é a lei do Código de Defesa do Consumidor. Então, a lei do Código de Defesa do Consumidor, o que nós prevalece? A fiscalização. Se existe a lei federal, então nós vamos fiscalizar pela lei federal, que é os 15 minutos mais 10 minutos de tolerância, que isso existe em qualquer lugar. Nos dias normais. Nos dias de pagamento ou véspera de feriado, são os 15 minutos, são os 25 minutos, mais 10 de tolerância, que vai dar o total de 35 minutos. No dia de pagamento. Então, a gente sabendo realmente que no dia de pagamento ou numa véspera de feriado, nós sabemos realmente que as demandas, principalmente nós que moramos aqui no litoral, a demanda que nós temos nos municípios. Mas agora, a partir do próximo mês, em fevereiro, o PROCON do Guarujá
é um compromisso que nós temos com a sociedade, realmente com o município da nossa cidade, é fiscalizar todos os bancos da nossa cidade. Nós vamos fiscalizar nos 15 minutos, mais 10 minutos de tolerância nos dias normais. O que o consumidor tem que fazer? Todos os bancos são obrigatórios por lei. Quando você entra no banco, ele tem que ter aquela senha eletrônica, você retira a senha e aguarda na fila. Quando você chegar na boca do caixa, você vai conferir o tempo que você pegou a sua senha no início e o tempo que você chegou lá no final. Então, o caixa ele é obrigado a bater o carimbo e mostrar o período que você ficou, que gastou para você poder fazer o atendimento. Se o consumidor percebeu que ele ultrapassou 10, 15, 20 minutos, além daquilo que a lei permite, ele que procura o PROCON e vem realmente fazer uma abertura, uma reclamação. Essa reclamação não é uma reclamação numa CIP que a gente vai abrir, é uma reclamação diretamente para fiscalização. O fiscal ele vai até o banco, ele vai autuar o banco e multar o banco. Muito bem. Com isso chegamos ao final do primeiro bloco do programa Conexão Metropolitana. Eu vou para um rápido intervalo comercial, volto já já com o segundo bloco do programa e mais dúvidas aí que você deve estar se perguntando, o China vai poder explicar a você, caro amigo telespectador. Não saia daí. Que tal viver onde tudo é pertinho e mandar o estresse para bem longe? São Paulo Residencial. Perto da natureza, do conforto e da qualidade de vida. E com lazer completo, para você também ter tudo sem precisar sair de casa. Venha conhecer no José Menino, em Santos. São Paulo Residencial. Viva perto de tudo que vale a pena. Sintramar. Fundado em 27 de julho de 1919, o Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias e Arrumadores de Santos e região. O Sintramar atende aos seus trabalhadores na área portuária, capacitando e aperfeiçoando os trabalhadores portuários. Sintramar. Avenida Conselheiro Nébias, número 257. Telefone 3234-4817. Sintramar. Gonzaga Hall. Charmoso e espaçoso. E ao mesmo tempo aconchegante. Ambiente climatizado, fácil localização e segurança. Esses são alguns dos diferenciais do Gonzaga Hall. Rua Timbiras, número 17, Santos. Na Rodoaro você economiza transportando suas entregas para mais de 70 cidades. Ligue 0800 777 9009 e conheça o inovador Sistema Express RodoHoje. Sua entrega coletada e entregue no mesmo dia, com rapidez e segurança. Rodoaro transporta sonhos e compromissos. Ligue 0800 777 9009. 0800 777 9009.